pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui na Carote. Dessa vez a gente resolveu falar sobre os melhores filmes lançados em 2023 até agora. Na lista a gente separou os filmes que foram lançados mundialmente nesse ano, então por isso que vocês vão sentir falta de alguns filmes que, apesar de terem sido lançados no Brasil esse ano, não foram lançados mundialmente. Então, em sétimo lugar da nossa lista, a gente chegou num consenso e concluiu que tá o filme Pânico 6. Eu acho que esse filme conclui assim, não conclui, né, mas ele traz uma continuação que de fato tinha um desafio enorme de sobreviver sem a sua maior protagonista. E eu acho que ele consegue surfar numa onda muito interessante ali, utilizando de uma maneira muito aproveitosa cada um dos seus personagens e ao mesmo tempo explora um lado do terror que a gente não estava tão acostumado até então de ver no Ghostface, né? A gente tem um Ghostface muito mais vamos dizer assim, gutural, muito mais violento do que as edições anteriores, ainda que o 4 e o 5 sejam tão violentos quanto, mas eu acho que esse Ghostface traz assim uma nova cara para a franquia e ao mesmo tempo traz uma renovação, né? Ainda que eu sinta falta bastante da Sydney, é um filme que conseguiu sobreviver com a ausência da sua maior protagonista. Total, eu acho que eles também conseguem melhorar bastante os personagens. Do 5 pro 6, eles mantêm mais ou menos o mesmo grupo ali de personagens, e foi uma coisa que me incomodava muito no 5, eram os personagens, porque eu achava eles muito desinteressantes, assim. Eu acho que aqui no sexto filme eles conseguem desenvolver cada um deles, e também mostrar, em principal, as consequências que o ataque do Ghostface deu em cada um deles. Cada um deles lida de uma maneira diferente, e eu sinto que é uma coisa que a gente não vê tanto, assim, dentro da franquia, além da Sydney, né, que a gente via mais essa questão, assim, de ela ser atacada, ela ter que fazer terapia, assim. Eu achei um filme muito divertido, foi o primeiro filme do Pânico que eu vi no cinema, então teve isso também. Eu acho que ele consegue ganhar muitos pontos comigo por eu ter assistido ele dentro de um cinema. Eu acho legal a gente dar um destaque também para o filme de terror, que geralmente não recebe esse destaque nas grandes premiações, mas fica aí como um dos favoritos do nosso Acarote até então, nesse ano. E eu acho que a gente pode continuar com aquele que não foi um sucesso de bilheteria, mas que ao mesmo tempo traz uma das aventuras mais gostosas de serem assistidas e que ao mesmo tempo é uma das referências mais fortes aí ao universo da cultura pop, que é o caso de Dungeons and Dragons, né? Honra entre Heróis, como ficou conhecido o subtítulo aqui no Brasil. Mas o que você achou desse filme, Carol? Porque eu, de fato, assim, eu me diverti muito quando eu assisti. Eu acho que é como se a gente fosse jogado dentro de um universo, né, muito mágico e ao mesmo tempo seria até gostoso viver dentro dele. Eu não sei se você teve essa mesma impressão que eu. Então, eu gostei bastante do filme porque eu nunca joguei RPG, o que eu sei é assim, é o básico do básico do básico, talvez menos que isso, e em nenhum momento eu me senti de fora ali da diversão. Ele é um filme que é uma adaptação, assim, de um jogo, mas ainda assim ele convida todo mundo a participar dessa aventura. E uma coisa muito legal do filme, que acho que dá essa sensação de querer viver ali junto, são os personagens que são muito diferentes entre si, mas ainda assim extremamente interessantes e muito carismáticos. E agora, então, passando para a nossa quinta colocação, a gente decidiu colocar o filme Barbie, que lançou na semana passada. Eu acho que esse filme é o grande, vamos dizer assim, um dos grandes fenômenos cinematográficos dos últimos anos e, cara, é difícil dizer o quanto eu não amei esse filme, porque o que eu amei não tem como descrever, assim. É um filme que me pegou de surpresa, principalmente porque nos nossos vídeos de análise eu comentei que não assisto os trailers, então foi realmente uma surpresa muito bacana para mim, cada um dos personagens que foram envolvidos. E eu acho que é uma direção que traz uma linguagem que conversa com qualquer tipo de pessoa, mas principalmente meninas e mulheres, e é muito bem feito, assim. É uma história que tem um início, um meio e um fim que eu acredito que se conectem muito bem, e ao mesmo tempo tem uma exploração de diferentes gêneros textuais ali dentro do filme que flui de uma maneira muito boa. E eu acho que, assim, de longe, assim, esse filme é o mais inovador que a gente teve ao longo do ano até então. Quer dizer, tô sendo muito forçando um pouco, dizendo que esse foi o mais inovador, mas esse foi um dos mais inovadores. Então, gostei bastante. Não, total, foi um filme muito criativo, né? Não só pela narrativa em si, mas aquela criação do mundo, que foi a Barbilândia, que faz referências a diversos brinquedos da Barbie. Pra mim foi um filme muito nostálgico, assim. Parecia, eu assistindo, eu senti a sensação como se eu estivesse brincando de Barbie, então pra mim foi maravilhoso, assim. Eu acho que ele também é um filme muito engraçado, eles acertaram, assim, em cheio no humor do filme, é super atual, traz piadas que são, assim, muito
comuns, assim, da cultura pop de hoje em dia, assim, e apesar de eles fazerem algumas piadas com coisas mais antigas, assim, mas ainda assim, eu acho que é um dos grandes destaques, e ele é um filme que é muito mais do que só um live action da Barbie, né? Ele é um drama, ele é uma comédia, ele é um musical que fala sobre a vida, sobre tudo, né? Eu acho que ele ganha muito por conta disso e também por conta das atuações do filme. Eu acho que a Margot Robbie, em particular, tá espetacular dentro desse filme. Ela interpreta muito mais do que eu imaginava como Barbie. E também, em principal, o Ryan Gosling como Ken. Eu sou muito fã da carreira do Ryan Gosling e aqui eu acho que ele tá sensacional, assim. Eu acho que na nossa quarta posição, se a gente por um lado falou de um filme que acabou se alavancando pelo evento Barbenheimer, eu acho que agora a gente vai falar de um filme que na verdade ele se faz seu auto merchandising, se assim pode se dizer, sua auto propaganda por conta do artista, né? É difícil hoje em dia a gente falar que pô, um artista é tão grande que a gente vai no cinema para assistir ele ou ela, mas no caso de Missão Impossível, é o capítulo um de duas partes aí que vai encerrar essa franquia. Eu acho que ele mostra o quanto o Tom Cruise é poderoso e, cara, de verdade, eu saí desse filme como se tivesse sem fôlego, assim, porque do início ao fim ele mostra o quão esse cara é preparado fisicamente, mas ao mesmo tempo o quão as cenas são muito bem projetadas ali, sabe? E eu acho que cada personagem dentro de Missão Impossível tem um papel relevante e ao mesmo tempo, quando a gente revisita a franquia, a gente vai vendo cada um desses personagens reaparecendo, ao mesmo tempo mostrando o quanto eles são ali, tem algum impacto bacana pra trama. Isso pra mim é muito gratificante, é uma das minhas franquias favoritas e eu não conseguiria deixar de fora, realmente. Eu me diverti muito assistindo Missão Impossível. Eu tive a oportunidade de assistir o filme dentro de uma cabine de imprensa no IMAX. Então, pra mim, foi um filme, assim, bizarro, assim, uma verdadeira experiência. Porque a cada momento eu tava, assim, na ponta da minha cadeira, sentindo ali, me desviando das coisas. Nas cenas de perseguição de carro, pra mim, foram muito vívidas, assim. Parecia que eu tava participando mesmo. Realmente foi um filme muito divertido e é engraçado, assim, porque eu não tava esperando que eu fosse gostar tanto dele do que eu realmente gostei. E é o que você falou, né? Como o Twitter tá chamando o Tom Cruise a última estrela de cinema viva, que ainda tá lutando, assim, não só pelo direito ali, mas também nas cenas de ação. Ele é um ator que é muito conhecido por fazer cenas de ação extremamente perigosas e sem dublê. E aqui, saber dessa informação antes de assistir o filme torna aquilo muito mais crível, assim, é realmente espetacular. E também tem a narrativa do filme que é super atual e fala sobre inteligência artificial, que é uma coisa que a gente tá vivendo muito agora no cotidiano. Não, eu concordo com tudo assim que você estava comentando e ao mesmo tempo eu acho que é tão maluco a gente enxergar esse fenômeno que você comentou das inteligências artificiais, mas ao mesmo tempo trazer para um filme que sempre foi à frente de sua época, né? Eu acho que Missão Impossível sempre falou de coisas que estavam à frente da nossa época, mas que agora podem se tornar completamente reais, assim. Quando a gente está falando que o maior vilão ali da trama é uma inteligência artificial, não é algo realmente palpável, né? Então é muito louco, assim, de assistir esse filme. Essa semana eu descobri umas curiosidades muito loucas, tipo a própria trilha sonora, aquela música tema de Missão Impossível é toda feita em código Morse, então eu não sabia Caramba! o quão, assim, enriquecedor é a gente descobrir esses detalhes de bastidores do filme, mas agora a gente vai para nossa posição 4 e diga aí por que esse filme merece a posição 4 ou é a posição Agora a 3? gente vai pra posição 3. Agora vamos pra posição 3, que tá o filme Guardiões da Galáxia, volume 3. Esse também foi um filme que a gente tava passando por um período difícil da Marvel, eu diria assim, e esse foi um filme que deu um alívio pra muitas pessoas, e principalmente pra mim, de saber que eles ainda tinham o espírito da coisa, que eles não tinham se perdido completamente. E foi um filme, assim, extremamente emocionante, uma ótima finalização ali da história dos Guardiões da Galáxia. Ser muito sincero, eu até comentei isso contigo aqui nos bastidores, mas para quem caiu de paraquedas ou para quem já acompanha a gente, eu tenho certeza que vai demorar muito para eu reassistir esse filme, porque apesar dele ser uma obra de arte, assim, em todos os aspectos, eu acho que o sentimento que ele me traz da falta de fôlego mesmo, por conta do tratamento que o Rocket recebe, os amiguinhos dele ali, os animais, é muito forte. Eu realmente fiquei muito emotivo, assim, com tudo que acontece, sabe? Mas ao mesmo tempo
eu acho que é muito gratificante o final desse filme. Eu acho que quando a música da Florence começa a tocar ali no final, e ao mesmo tempo a gente vê o quanto esses personagens estão conectados por uma relação que é muito mais forte do que apenas um grupo que se formou por um acaso, tornam tudo mais significativo, tudo mais importante. E esse é um filme que, como a Carol disse, ele traz assim um fôlego muito bom para Marvel que estava faltando, sabe? Ainda que agora o James Gunn tenha saído, eu acho que esse filme tem diferentes críticas, ele tem diferentes linguagens que podem ser observadas, mas ao mesmo tempo, assim, quando a gente está falando de trilogias perfeitas, eu acho que Guardiões da Galáxia, com esse terceiro filme, conclui esse aspecto e se torna uma das grandes trilogias que a gente já teve no cinema, principalmente falando de super-heróis. E é muito interessante como cada um dos filmes do Guardiões da Galáxia podem ser assistidos assim, sem depender tanto de outros filmes, né? É muito comum aquele meme de, vai lançar tal filme da Marvel, então você tem que assistir todos esses 17 outros filmes pra conseguir entender como que vai se passar e tal. E eu acho que Guardiões da Galáxia, talvez por eles serem um pouco mais deslocados ali do membro principal dos Vingadores, eles conseguem ter mais liberdade, meio que cada filme é uma aventura diferente dos Guardiões. Até mesmo saindo do filme eu pensei, caramba, né, eles poderiam ter feito outros 200 desses filmes, porque é o que eu falei, são aventuras independentes, então não dependem tanto assim de outros eventos, né? Mas eu acho que pelo fato deles saberem quando terminar, saberem finalizar, e trazerem uma finalização que fosse tão satisfatória, né? Então a gente tem um final emocionantíssimo, assim, e você vê cada um dos personagens indo para direções que fazem sentido com a personalidade deles, assim. Isso foi uma coisa que eu gostei muito, e também é um filme que, de certa forma, meio que você se sente parte dos Guardiões enquanto você tá assistindo, você se sente parte daquela família, e eu acho que isso é uma coisa muito especial que só Guardiões da Galáxia consegue. Nossa, super concordo com tudo. Eu acho que especial é a palavra perfeita que você utilizou para definir esse filme. E perfeito, mais perfeito ainda, é a forma como você definiu o segundo filme do nosso ranking, do nosso top 7 de melhores filmes até agora, que é Oppenheimer. Que você falou que é como se a gente estivesse dentro de uma bomba do início ao fim, e eu acho que essa é a definição perfeita para esse filme. Porque, cara, ele traz uma série de inovações do nosso querido ou do nosso mais odiado Nolan, dependendo de qual tipo de cinéfilo você é. Mas eu acho que esse filme traz, assim, um conjunto de inovações absurdas e, ao mesmo tempo, conta uma história muito atual, né? Eu tô falando aqui, eu sou meio suspeito para contar, porque também é a minha área de estudos. Então, eu vou deixar muito mais para você comentar um pouquinho e depois eu só dar um comentário por cima do que qualquer outra coisa. Cara, eu gostei muito de Oppenheimer. Era um filme que também não tava esperando que eu fosse gostar tanto. E eu lembro até da sensação de sentar no cinema e pensar assim, putz, né? Filme de 3 horas, que preguiça, assim, né? Será que ele vai conseguir me manter presa por todo esse tempo? E sim, ele consegue, assim, essas 3 horas, assim. Sinto que mais pro final do filme ele acaba ficando um pouco cansativinho, assim, mas ao mesmo tempo ele consegue se carregar muito bem durante todo esse período. Parte disso, claro, é por conta da trilha sonora do filme, que é, assim, espetacular, assim, ela meio que acompanha a gente em todos os momentos do filme, e até nos momentos que a gente não tem a trilha sonora, que são momentos de silêncio, eles são super impactantes. E a história em si, ela é muito interessante. O Nolan, ele não só coloca a gente dentro de uma bomba atômica, mas coloca a gente também dentro da cabeça do Oppenheimer. Então você sai do filme... Quer dizer, eu assisti o filme faz uma semana já e ele simplesmente não sai da minha cabeça. Eu penso nele todos os dias até agora, pelo menos uma vez. Ele é um filme denso, ele é um filme pesado, mas ainda assim ele é um filme super interessante. E tem momentos, assim, absurdos dentro do filme. Eu acho que realmente é um dos melhores filmes da carreira do cineasta. Eu não acho que seja o melhor, mas eu acho que é um dos melhores, com toda certeza. Já comenta o que vocês acham, se esse é o melhor filme do Christopher Nolan até então. Mas eu concordo com tudo que a Carol disse. Eu acho que a experiência desse filme, principalmente para quem pode assistir no cinema, ela tem, assim, um nível de comparação completamente diferente de tudo que eu assisti. É claro que se a gente comparar com filmes como Avatar e até mesmo o nosso top 1, que daqui a pouco vai aparecer, são filmes que trazem linguagens diferentes e estão em momentos diferentes também do cinema. Mas eu acho que Oppenheimer ele consegue te transportar para um período em que a gente sente a necessidade de urgência ao mesmo tempo, e há um debate muito forte ali entre ciência e ética, e até quanto esses dois caminham juntos, sabe? Então, assim, é um filme que
ele é reflexivo, é um filme que traz diversas outras observações relevantes nos termos de equilíbrio da balança de poder no sistema internacional, mas ao mesmo tempo ele é um show de atuação em todos os aspectos, com grandes efeitos técnicos, e eu acho que esse é o momento também, justamente por isso, da gente comentar a nossa primeira posição, e deixo contigo, Carol. Então, em primeiríssimo lugar, uma decisão quase que unânime do nosso grupo de carotes, tá o filme Homem-Aranha através do Aranhaverso, que foi um verdadeiro momento, não só pra Marvel, mas também pra animação e também pros filmes no geral. Esse filme é brilhante, é espetacular. Eu fui assistir ele 2 vezes no cinema, de tanto que eu gostei, e eu acho que ele se tornou o meu filme favorito do Homem-Aranha. Não acredito que você comentou isso. Tava muito esperançoso disso acontecer um dia e aconteceu. Então, assim, esse filme já desbancou ali o espetacular Homem-Aranha, que é o favorito da Carol. Então, quer dizer, No Way Home, né, se eu não me engano. No Way Home. Enfim, eu acho que esse... Cara, o que dizer? Sabe aquela sensação quando você tá... Aquela sensação de que você faz parte de um universo do qual você não pertence? Eu acho que isso muda tudo numa experiência cinematográfica. Eu acho que é isso que, através do Aranhaverso, consegue fazer. Ele consegue, principalmente para uma animação, te transportar para um mundo que é muito palpável e tão real que você poderia ser parte daquilo sem reclamar, sabe? Então, assim, quando eu assisti esse filme, de fato, eu fiquei com aquele sentimento de que, poxa, se esse filme tivesse mais 1h30, eu assistiria ele sorrindo, assim, porque é tanta coisa espetacular que a gente assiste em tela e é tão imprevisível tudo que acontece que, putz, é mais do que merecido esse filme estar em primeiro lugar. E se o Oscar não der a premiação para esse filme de melhor animação, de fato eu vou ficar muito bravo, ainda que a gente tenha um ano aí inteiro para animações a serem lançadas. Porém, eu não sei, vou voltar a palavra para você, porque tem muita coisa que eu gostaria de falar, mas eu acho que o tempo nem permite também. Cara, eu gostei muito desse filme. Eu acho que a narrativa dele, como você falou, assim, ela prende atenção do começo até o fim e eu facilmente assistiria mais 2 horas de filme e nem veria o tempo passar, assim. Eu acho que ele tanto no primeiro, tanto agora nesse segundo, eles têm um cuidado com toda, não só com a narrativa, mas também com os aspectos visuais do filme que ajudam a gente a ter essa imersão gigantesca, né? Então, cada um dos Homens-Aranhas, eles têm uma forma de animação diferente. Isso é genial também. A maneira como eles explicam a questão do Aranhaverso, dos eventos canon, é muito legal, é uma coisa muito boa e uma coisa que a gente não tinha visto tanto assim, tão bem feito dentro de outros filmes, dentro do cinema. Eu acho que a maneira como eles explicam toda a questão do multiverso é simples, mas ainda assim muito eficaz, dá pra entender super bem o que eles querem falar, os personagens são muito interessantes. E de certa forma todos eles, mas principalmente o Miles, são de fácil identificação, assim. Eu acho que o Miles, ele é um personagem que tá passando por um momento de muitas mudanças, em que ele tá prestes a entrar na faculdade, ele não sabe muito bem o que ele vai fazer, a família dele também tá meio incerta, e eu acho que esse é um momento que ele tá passando por coisas universais, assim, que todo mundo algum dia já passou, então acho que isso ajuda muito, assim, dentro do filme. E é muito poderoso, assim, porque enquanto você estava comentando, cada uma das coisas que você comentava vinham à minha mente, assim, a imagem ou a cena do filme. Então, para você ver o impacto, né? Eu acho que esse filme ainda está em cartaz, mas eu acho que a maneira como esse filme ele consegue ainda reverberar e vai reverberar diversas novidades técnicas para o cinema mesmo, no quesito animação, é algo espetacular. A gente ainda tem animações do Estúdio Ghibli que vão lançar esse ano, Tartarugas Ninjas, eu acho que tem o segundo volume de Fuga das Galinhas, e muitos dessas animações vão extrair um pouco desse aspecto novo que a Aranhaverso trouxe, né? Então, assim, eu tô muito ansioso pro que vai vir aí pela frente, mas eu acho que para concluir o nosso vídeo, tem diversas menções honrosas que a gente poderia fazer aqui. Eu acho que vocês deveriam colocar nos comentários quais ficaram faltando. Mas, por favor, não se esqueçam de se inscrever no Acarote. Ou se você caiu aqui de paraquedas e não gostou do vídeo, compartilha isso pro seu melhor inimigo. Que aí a gente vai poder debater bastante sobre cinema, que é uma coisa que a gente ama. Então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha. E foi isso e até o próximo vídeo.